Goro, de onde veio a palavra anime? A palavra anime vem do japonês, mas na verdade é uma abreviação da palavra inglesa animation, que significa animação. Peraí, então anime é tipo jeito japonês de falar animação? Como se fosse uma palavra mais curtinha. Isso mesmo. No Japão, eles costumam encurtar palavras estrangeiras para ficar mais fácil de falar. Então, em vez de dizer o animation, eles falam anime, que no Japão pode se referir a qualquer tipo de animação, seja japonesa ou estrangeira. Ah, então até o desenho do Pernalonga é anime no Japão? Mas por que a gente só usa anime para falar das animações japonesas? Fora do Japão, a palavra anime ficou associada às animações que vêm de lá e com seu estilo bem característico. Ah, então o anime virou tipo um prato especial no cardápio. Exatamente. Tem mais coisas legais sobre a relação entre anime e mangá. Mangá? Ah, é tipo aqueles gibis japoneses, né? Já falamos disso, mas como eu sou meio burrinho. Hahaha. Os mangás têm uma relação muito forte com os animes. Na verdade, muitos animes que a gente assiste são adaptações de mangás. Por exemplo, Dragon Ball, Naruto, One Piece, todos começaram como mangás. Então quer dizer que o Goku foi desenhado primeiro em papel antes de começar a soltar Kamehameha na TV? Isso mesmo. O mangá geralmente serve como uma espécie de roteiro para o anime. Os estúdios pegam as histórias e ilustrações do mangá e transformam em animação. Assim, as cenas e os personagens que a gente vê no anime já foram desenhados antes no mangá. Entendi. Mas espera aí, por que não fazem o contrário? Tipo começar pelo anime e depois desenhar o mangá? Isso também acontece. Alguns animes se tornam tão populares que acabam sendo transformados em mangás depois. Mas na maioria das vezes, o mangá vem primeiro. Como o mangá é mais barato e rápido de produzir, ele serve como um teste para ver se a história vai ser popular. Entendi. Então, se o mangá faz sucesso, eles transformam em anime. E aí todo mundo ganha. Os fãs, os criadores, até o cara que vende o lamen na esquina. Hahaha. Exatamente. Além disso, o mangá e o anime compartilham um estilo visual muito parecido, com expressões exageradas e enredos que podem ser tanto divertidos quanto profundos. Essa estética ajuda a manter a coesão entre os dois formatos, tornando a transição de uma mídia para outra bem natural. Ah, então é por isso que o Naruto faz aquelas caretas engraçadas tanto no mangá quanto no anime. Mas espera, se o anime veio do mangá, de onde veio o mangá? Já falamos disso, Liu. Foi no século XX que o mangá moderno começou a se desenvolver, muito graças ao Osamu Tezuka, que a gente já falou antes. Ele é como o pai do mangá moderno, e o estilo dele influenciou tanto os mangás quanto os animes. Ah, é verdade. Eu sou burrinho mesmo. Então, o Tezuka é tipo o mestre de todos os desenhistas de mangá, né? Como o sábio dos 6 caminhos do Naruto. Algo assim. Ele revolucionou a forma como as histórias eram contadas, com cenas mais dinâmicas e enredos mais complexos. E como os animes muitas vezes seguem de perto o que está no mangá, a qualidade da história no papel influencia muito a qualidade da animação. Caramba, Goro, tudo tá conectado, né? O mangá, o anime, o Tezuka. E tudo isso influenciou o mundo inteiro. Sim, e é essa conexão entre mangá e anime que ajuda a manter o sucesso de ambos. Quando um mangá se torna popular, ele quase sempre vira um anime, e isso ajuda a espalhar a cultura japonesa pelo mundo. E hoje, tanto mangá quanto anime são parte importante da cultura pop global. Uau, então o mangá e o anime são mesmo uma super técnica ninja de espalhar cultura e diversão. E eu achando que era só desenhar uns personagens legais e pronto. É muito mais do que isso, Liu. Mangá e anime são artes que conectam pessoas de todos os lugares. Vamos celebrar isso lendo um mangá e depois assistindo ao anime? Boa ideia! E quem sabe um dia eu não crio meu próprio mangá, e depois um anime com um herói que só come lamen e dorme o dia inteiro. Vai ser um sucesso! Hahaha. Eu não duvido, Liu. Vamos lá.